E aí, você tá contra a Carla ou a favor da Carla? Eu sou Alex Machado, psicólogo e músico, e volta e meia eu falo de Big Brother também, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a Carla Dias, né? Atriz, que teve 3 momentos, eu colocaria aqui no Big Brother, né? O primeiro momento, que ela ficou meio sumida, meio na dela. Um segundo momento, em que ela apareceu super empoderada, firme, quando ela peitou a Carol Conká, que era a vilã do jogo naquele momento. E um terceiro momento, quando ela já estava namorando, tendo um relacionamento com um cara lá dentro do Big Brother, o Arthur, e que ele, com o passar do tempo, deixa de ser um cara mais carinhoso e começa a deixá-la um pouco de lado, querendo ficar mais tempo com o amigo dele. E ela começa a perceber aquela situação, poxa, parece que eu tô querendo mais do que ele, que coisa estranha, né? E esse terceiro momento, que eu acredito que ainda seja o que ela está vivendo, porque agora eles estão meio separados, ou não sei mais se estão, mas enfim, mostrou justamente uma mudança na popularidade, né? Então, no segundo momento, quando ela estava lá lutando contra a vilã, vamos dizer assim, ela tinha um grande apoio das pessoas aqui fora. Quando ela passa a ter esse papel passivo, sendo maltratada num relacionamento meio ruim, ela deixa de ter algum apoio, as pessoas se decepcionam, sobretudo depois que ela vai lá no tal do quarto secreto, em que muitas pessoas tinham a esperança de que lá no quarto secreto, como ela poderia ver e escutar as coisas que as pessoas falavam, de repente ela poderia perceber que aquele relacionamento não estaria tão legal e voltaria terminando e tal, e daí ela volta ajoelhando e pedindo em namoro o cara, enfim. Eu entendo, primeiro ponto, assim, eu entendo quem esteja muito revoltado ou triste ou sei lá o que com ela, né? E eu imagino que um pouco dessa rejeição a esta nova Carla, esse terceiro ponto da Carla, tenha muito mais a ver com a situação do que com a Carla propriamente dita. Porque todos nós que já tivemos um mínimo relacionamento, a gente já fez aquele papel. E a gente sabe que é ruim demais. Então, eu nego, eu me incomodo, eu me irrito, não com a Carla é a personagem, mas com o papel que ela passa. Eu me irrito porque é ruim, como ela é burra, como eu fui burro, como você foi burro, né? Então eu percebo isso muito mais uma negação do contexto do que da pessoa. E eu acho importante, como eu disse, não importa, seja música, seja Big Brother, seja filme, seja livro, é muito importante quando você percebe que aquilo de alguma forma mexe com você, para que você tenha um próximo passo e se questione, por que isso mexe comigo? O que isso tem a ver comigo? Por que eu não fui indiferente a esta situação? Por que esta situação me incomodou tanto? O que eu posso aprender a partir daí? São perguntas terapêuticas muito interessantes. Além disto, sexta-feira passada eu estava dando aula para psicologia e eu estava falando de alguns conceitos básicos de análise do comportamento que eu acho que se aplica um pouco a isso. Para tentar explicar assim, meu Deus, como essa mulher permitiu ficar tanto tempo nesse relacionamento meio estranho, ou como qualquer um de nós em algum momento permitiu também, né? Então, a chave nos conceitos que eu estava falando na sexta-feira eram os conceitos de reforçamento e de extinção. Reforçamento, eu posso usar um termo mais genérico como recompensa, tá? Então, são consequências que a gente recebe das ações que a gente faz, que recompensam a gente, inclusive atingem a área cerebral que chama sistema de recompensa e nos dá uma sensação de prazer, de bem-estar, né? Então, veja bem, as pessoas estão ali no Big Brother, elas já estão privadas do afeto e do cuidado dos próprios familiares, eles ficam até um tempo antes de entrar no Big Brother, mais tempo ainda sem contato com ninguém, e são jogados numa casa com todas aquelas condições devidamente planejadas, né, de ter que lutar por tudo, para nem todo mundo ter comida boa, e coisas assim. E colocam pessoas bonitas e tal, festas, álcool e tal, justamente para facilitar. Você deixa alguém muito privado de afeto e depois dá uma possibilidade de afeto ali e deixa, né, o parquinho pegar fogo, vamos dizer assim. Bem, então não é raro que apareçam alguns casais e ela acabou formando um casal.
Inicialmente no relacionamento, ela era carinhosa com ele e aparentemente ele retribuía. Ou seja, ela era carinhosa e como consequência ela recebia carinho em troca. Então o comportamento dela de ser carinhosa era reforçado, era recompensado porque o cara dava o mesmo feedback. Depois de um tempo, ele acaba se afastando um pouco dela e se aproximando de um amigo. E aí nós temos uma nova situação, a situação de extinção, na qual a pessoa se comporta, sendo carinhosa, sendo afetiva, na esperança de receber uma consequência, uma recompensa, um reforçador, mas ela não recebe nada, ela é ignorada. E isto aconteceu várias vezes com ela. Isso é um dos pontos que revoltou as pessoas. E aí quem via de fora falava, menina, mas será que você não percebe que esse cara não quer nada com você? Deixa esse cara pra lá. Mas acontece um processo comportamental muito importante na extinção, que é justamente isso. Se você tinha um comportamento que você tinha o costume de fazer, e que era recompensado como consequência, e de uma hora para outra essa recompensa para de vir, você não para aquele comportamento imediatamente. Na verdade, o efeito a curto prazo imediato da extinção é você se comportar um pouco mais. E não só se comportar mais, mas você variar a topografia, a forma do seu comportamento. E é exatamente o que foi possível de observar no comportamento dela. Ela tentou ser ainda mais carinhosa e de formas variadas. Então ela foi carinhosa tentando tocá-lo, tentando falar, e depois ela tenta brigar e tenta cobrar. São diferentes comportamentos com a mesma função. Eu quero que você me dê carinho em retribuição. Ela vai variando. Tudo 100% esperado num caso de extinção. Inclusive, pelos efeitos emocionais que ela vai tendo, de ficar com raiva dele e raiva dela, também são efeitos esperados. Até que a gente consiga ir diminuindo, a gente não, né? Até que pela situação vá diminuindo essas tentativas e a pessoa de fato tem aquele comportamento em extinção. Então ela vai tendo menos interesse, menos coisas. E aí teve uma conversa muito interessante em que ele se declara para ela, né? Desculpa, eu sou meio ogro assim e tal. E aí ela comenta com a outra pessoa e fala assim, nossa, que estranho. Ele acabou de falar tudo o que eu queria, eu sempre quis ouvir dele, ele acabou de falar. Mas eu queria ter escutado isso uma semana atrás, ou dias atrás, eu não lembro. Olha que interessante. Então, aquele reforço, aquela recompensa, que era tão importante para ela, e que ela ficou buscando por tanto tempo, foi tanto tempo se comportando e não recebendo, que foi se desvinculando, né? Foi se desfazendo essa relação entre as ações que ela faz e a recompensa afetiva que ela recebia desse sujeito. E agora, a situação, aparentemente, está numa nova configuração, na qual, mesmo que ele venha e ofereça, aquele afeto não tem mais a mesma função, não tem mais o mesmo valor reforçador para ela. E aí, é interessante, a mesma mulher que em algum momento estava revoltada consigo mesma, de estar naquela situação tão aversiva, agora olha para si e diz, nossa, mas como é que pode? Eu queria isso, ele fez, mas agora, não sei, é como se não tivesse mais sabor, né? É fantástico, cara, como que as relações interpessoais, nós vemos claramente, né, esses princípios do comportamento e como isso é importante para você pensar na sua própria vida. E por isso eu termino te convidando aqui, né, se você já foi Carla Dias no sentido de fazer aquele papel infelizmente doloroso, e se esse papel ainda te incomoda bastante, considere fazer uma terapia. Estamos na pandemia, terapia online, com homem, com mulher, o que mais tem são opções de psicólogos e psicólogas. Mas olha, não deixa para depois. É muito importante que você consiga entrar em harmonia com você mesmo, para que ao viver as dificuldades e os impactos das coisas que vivemos, você consiga ter flexibilidade psicológica para poder atravessar por esses diversos tremores sem se machucar, ou sem se machucar tanto assim, tá?